Abraão viveu em tendas de lona, edificou altares de pedra. Mensagem 5. O desatino de um homem impaciente. Gênesis 16, 1 a 15. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu à proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, entregou sua serva egípcia Agar a Abraão. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abraão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Respondeu Abraão a Sarai: sua serva está em suas mãos. Faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo. Nós vivemos no mundo do imediato. O presidente da Conchinchina renuncia, nós ficamos sabendo na hora. É comum eu mandar uma notícia fresquinha para alguém de algo que acaba de me chegar no WhatsApp ou por e-mail, e a pessoa diz: eu já sabia. Tudo é para ontem. Se perdemos tempo à entrada de um banco porque há alguém para quem a porta está bipando e a pessoa não passa, o guarda não deixa ela passar, o segurança manda ela voltar. Se um metrô, um ônibus está muito cheio e nós temos que esperar o próximo. Se um computador é um pouquinho mais lento para carregar do que nós estamos acostumados, se você é como eu, nós ficamos impacientes. Não nos damos muita conta que isso é hoje. 30, 40 anos atrás, se alguém perdesse o trem, esperava o próximo. Aliás, quando eu era noivo de Jussara, 46 anos atrás, deu um atraso num ônibus São Paulo-Rio, ela morava no Rio de Janeiro e juntos nós iríamos a um acampamento por trem. Então eu perdi o ônibus atrasou e eu perdi o trem. Então o que aconteceu? Ela foi na frente, no trem, da hora certa, e eu acabei indo no próximo trem. Sabe quando? No dia seguinte. Há um século, se um missionário viesse dos Estados Unidos para cá ou fosse para a África, para a Índia, a viagem era de navio, levava semanas. Precisamos ter essa perspectiva de que imediatismo exacerbado é coisa dos nossos dias. Para entender um pouco o que se passou com Abraão. E para que entendamos mais fundo como a impaciência passa a ser uma inimiga perigosa e voraz, especialmente para nós hoje. Mas é verdade que esperar nunca foi o forte do ser humano. E Abraão também provou dessa bebida amarga. Acabamos de ler em Gênesis 16 o que aconteceu há 4.060 anos aproximadamente. Reitero que muita coisa mudou de lá para cá, mas nós vamos rapidamente à cronologia dos eventos para nos localizarmos melhor e entendermos em que contexto se expressou a impaciência de Abraão. 2166 a.C. nasce Abrão. 2091 a.C. Deus faz a primeira promessa a Abrão, ele o chama e Abrão parte para Canaã. Gênesis 12, 4. Na época ele tem 75 anos. 2081 a.C. Deus aparece a Abrão e confirma a promessa do herdeiro. Gênesis 15,
4 e 5, Abraão está com 85 anos. 2080 antes de Cristo, nasce Ismael, Gênesis 16, 15, Abraão está com 86 anos. 2067 a.C., Abraão pede que Ismael seja seu herdeiro. Deus reitera que será Isaque o herdeiro da promessa. Gênesis 17, 18 e 19. Abraão está com 99 anos. 2066 a.C., nasce Isaque. Gênesis 21. Abraão está com 100 anos. Ele já se chamava Abraão aí a essa altura. 2050, Deus pede que Abraão ofereça Isaque. Abraão está com 116 anos. Por meio dessa cronologia, nós vemos que se passaram 10 anos desde a primeira promessa de um herdeiro feita por Deus a Abraão, Gênesis 12, 2, farei de você um grande povo, até o momento que Abraão deu ouvidos a Sara e coabitou com a sua serva Agar. Mas isso não nos surpreenderia. Talvez até dessemos força ao que Abraão fez, se não houvesse mais nada entre a promessa do capítulo 12 e o início do capítulo 16. Mas existe muita coisa. Veja como Deus foi mantendo Abraão informado, para não dizer motivado a crer. No capítulo 13, que vimos na última mensagem, a partir do versículo 14, nós temos Deus reiterando a promessa de terra para Abraão. E dessa vez mais específica que a do capítulo 12, mas do versículo 16, Deus também amplia a promessa de semente a Abraão. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Abraão, é passado algum tempo desde que eu prometi que eu faria de você um grande povo. Agora eu estou dizendo para você que a sua descendência será imensa. Me desculpem os afetos à alegoria. Deus não está falando aqui de descendência espiritual, não. Como querem alguns pensando na igreja do Novo Testamento. A palavra no hebraico é a palavra semente. E essa promessa é reiterada a Jacó da seguinte forma em Gênesis 28, 14. Seus descendentes, a mesma palavra usada na promessa a Abraão de Gênesis 13, 16, sua semente, serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e de sua descendência. Aqui fica muito claro que Deus estava falando primeiro a Abraão e depois a Jacó, de que a semente física deles abençoaria todos os povos da terra. Como? Jesus nasceria judeu e seria o Salvador enviado por Deus. Então, Abraão teve a primeira promessa aos 75 anos. E essa segunda promessa, mais ampla e específica, algum tempo, nós não sabemos quanto depois, em Gênesis 13. E aí vem os eventos do capítulo 14, em que Abraão sai em socorro de Ló, e quando este foi levado prisioneiro de guerra por reis. E Abraão se encontra com Melquisedeque e dá a ele o dízimo de tudo que obteve nessa guerra em que Deus lhe deu vitória. Aí temos o capítulo 15, que ocorre um ano ou um pouco menos que isso dos eventos do capítulo 16 que nós estamos tratando aqui. Agora Abraão tem 85 anos. Já são passados 10 anos desde a primeira promessa. Deus sabe disso. E aparece Abraão, porque as dúvidas já estão tomando conta do coração de Abraão, pelo tempo decorrido. Então Deus dá a Abraão a chance de se abrir com ele, com o Senhor. Capítulo 15, os primeiros 6 versículos. Depois dessas coisas, falou o Senhor a Abraão, numa visão. Não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou, ó soberano Senhor, que me dará se continuo sem filhos e o herdeiro que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou, tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro.
Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Meu querido, minha querida que me ouve, Deus nos supre com tudo de que precisamos para seguir na jornada, crendo nele e em sua palavra. Deus sempre supre encorajamento quando estamos precisando de encorajamento. Pode ser por meio de uma mensagem, pode ser por uma leitura da palavra, por uma palavra de encorajamento de um irmão em Cristo, por meio de um hino, etc. Para Abraão, Deus apareceu a ele numa visão. Há outros exemplos da Bíblia em que ocorre uma visão também, que não é o caso dos dias de hoje, porque nós temos a palavra escrita. Mas na palavra nós temos exemplos de aparição que Deus fez a outros para encorajá-los. Por exemplo, em Josué 5, a visão que Josué tem daquele soldado, que na verdade é Jesus, é uma teofania, a aparição de Jesus antes de se fazer carne, quando Josué está para lutar contra Jericó. A visão que Isaías tem do trono de Deus em Isaías capítulo 6, logo antes da difícil e árdua comissão a Isaías ser dada por Deus. Você vai pregar e ninguém vai ouvir. Aquela cena de João 21, os discípulos pescando, não pegaram nada, Jesus manda lançar a rede pelo outro lado, a rede fica cheia e eles reconhecem que é Jesus. E aí já na praia, Jesus vindica Pedro na presença dos seus colegas, discípulos, porque Pedro havia negado a Jesus, todo mundo sabia. E Jesus lhe faz aquela famosa pergunta se Pedro o amava. Aí diz para ele que ele apacentasse as suas ovelhas. E ainda previu como Pedro haveria de morrer por amor a ele. Tudo isso encorajando Pedro para o ministério que ele assumiria. Eu citei esses episódios para dizer que no capítulo 15 Deus está encorajando Abraão para que ele continue crendo. Crendo que Deus lhe daria um herdeiro. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Pois bem, tudo isso a título de introdução, para nós estudarmos o desatino de um homem impaciente. Alguém já disse, e disse bem, que paciência é aquilo que nós sempre esperamos do motorista de trás, mas que nunca queremos ter para com o motorista da frente. E nós nos esquecemos que paciência é fruto do Espírito, Gálatas 6:22. Por que Abraão foi impaciente? Como é que ele, depois de tanta promessa feita por Deus, depois de palavras específicas de que um filho gerado por ele mesmo seria o seu herdeiro, palavras que ele creu, e Moisés registra que por Abraão ter crido, isso lhe foi creditado como justiça, como Abraão se deixou enganar? Sabemos que o engano é uma das armas mais letais de Satanás para com os que se relacionam com Deus em base pessoal por meio de Cristo Jesus. Como é que isso se deu? O que produziu? Fato é que quando nos tornamos impacientes para com as promessas de Deus, o fruto é amargo. Há 4 características da impaciência de Abraão que devem servir de aviso para nós, devem servir de ensino para nós. A primeira dessas características é que a impaciência parece ser espiritual. Começando do versículo 1 do capítulo 16. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai. Vamos nos colocar na pele de Abraão por um instante, tentando imaginar o que se passou pela mente dele naquele momento.
Sarai nunca teve filhos. Ela deve ser incapaz de ter filhos. Nós até que tentamos, mas ela nunca engravidou. Ela mesma está reconhecendo a sua incapacidade de gerar filhos. Pensando bem, Sarai já passou da idade segura para ter filhos. Quem sabe isso esteja cooperando para que agora ela realmente já não engravide mais. Deus, se eu pensar bem, disse que seria a minha semente, mas ele nunca especificou que seria de Sarai. De repente, o que ela está sugerindo pode ser a alternativa. O que me leva a pensar assim é Gênesis 15, 6, que diz que Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Ao que tudo indica, Abraão não deixou de crer. Ele só se tornou impaciente. E a impaciência embaçou sua visão espiritual e a sugestão de Sarai soou como um irresistível convite a vamos dar uma mãozinha para Deus. E Abraão caiu. A impaciência, quando se intromete no nosso relacionamento com Deus, faz com que nós enxergamos nossas alternativas como o meio de Deus realizar as coisas difíceis. Nós nos esquecemos que Ele é Deus. Por alguns instantes nós o confundimos com alguém tão limitado como nós. E então, por que não ajudá-lo? Afinal, o tempo está passando e ele está começando a ficar mal aos olhos dos outros. Ele parece não estar conseguindo dar conta sozinho. Eu vou me permitir especular um pouquinho mais fundo. Quem sabe quando bateu a impaciência e Sarai fez a sugestão da serva, quem sabe Abraão não tenha visto isso como algo que até o próprio Deus havia propiciado. Eles foram para o Egito, fugindo da fome, não crendo em Deus, mas voltaram de lá ricos, e Agar, a serva egípcia de Sarai, quem sabe, pode ter imaginado Abraão, quem sabe essa serva não tenha sido providência de Deus, quem sabe ela não tenha vindo de lá conosco para justamente fazer esse papel agora. Sabe por que eu penso assim? Porque nós vemos pelo capítulo 20 que Abraão não aprendeu a lição do que aconteceu no Egito, em Gênesis, na primeira ida. Ele não aprendeu a lição por completo. Ele se arrependeu, ele foi curado por Deus, mas mais tarde, em Gênesis 20, ele repete a mesma coisa diante do rei Abimeleque. Talvez ele tenha se arrependido profundamente lá no episódio anterior, profundamente, de ter deixado de confiar em Deus. Conforme nós vimos, ele voltou a buscar a Deus, mas quem sabe ele ainda não havia percebido que o diabo pode sim, em meio ao nosso desobedecer a Deus, nos confundir, propiciar situações que até sejam vantajosas, financeiramente boas, mas que não são exatamente o agir de Deus nos abençoando naquela situação. Eu me refiro ao fato de Faraó ter dado ordens para que Abraão tivesse tudo que fosse necessário para sair do Egito. Agar não veio nesse pacote? Nós não sabemos, mas sabemos que ela veio do Egito. É bem provável que ela tenha vindo nessa ocasião com eles. E Deus lá precisava de uma serva egípcia. Lembrando que Isaías 30 e 31 equacionam um Egito como o recorrer ao homem e o deixar de depender de Deus. Deus lá precisava de uma serva egípcia para fazer com que suas promessas vingassem. Talvez Abraão, àquela altura, pensou que sim. E com a tremenda colaboração de Sarai, procurou fazer acontecer, na força da sua carne, algo que Deus havia prometido a Abraão que ele, Deus, traria à existência. Abraão creu na substância da promessa,
mas se antecipou a Deus e achou que a escolha do método para que a promessa se materializasse era a responsabilidade dele. Nós temos a mesma tendência. Temos as promessas de Deus contidas na palavra de Deus, mas na primeira oportunidade em que a impaciência dá as caras, nós temos a tendência de cair em padrões carnais de vida que não darão em outra coisa senão em sofrimento, frustração, problemas de relacionamento. Hoje nós temos a contribuir para isso o perigo da visão atual que nós precisamos nos aculturar, ou melhor dizendo, precisamos contextualizar a Bíblia. Isso me traz para a segunda característica da impaciência que o texto apresenta para nós. A impaciência apela para a nossa natureza pecaminosa. A partir do versículo 3. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, entregou sua serva Agar a Abrão. Ele a possuiu e ela engravidou. Abrão não parou para questionar a sua esposa. Ele ouviu a voz dela e acatou aquilo como vontade de Deus, quem sabe. Eu diria para vocês que o primeiro pecado de Abrão aqui foi deixar de ser sacerdote do lar. E esse pode vir a ser o meu e o seu pecado. Seja qual for o motivo. Talvez sua esposa, minha esposa, esteja lendo mais a Bíblia do que nós. Esteja orando mais do que nós. Aí você e eu acatamos a voz dela como sendo voz de Deus. Preste bem atenção, porque isso aqui é muito importante. Minha querida irmã, esposa que me assiste, a voz do seu esposo jamais deve ser confundida com a voz de Deus, quando o que ele propõe for algo que fere a vontade revelada do próprio Deus, contida aqui na Bíblia. Mas o papel do marido é o de ser líder. E o da esposa é seguir essa liderança. Ah, mas e se ele não lidera? Ele é passivo o tempo todo. O tempo está passando. Eu estou começando a ficar desesperada. Muito cuidado, minha querida irmã, para não agir como agiu Sarai. Deus nunca cobrará de você os erros de omissão, de falta de liderança do seu marido. Mas ele certamente cobrará de você uma atitude de insubordinação. Que se você parar para pensar, no fundo a submissão que Deus pede é primeiramente a Ele. Em reconhecimento de que Ele é capaz de agir. Até através do seu marido. Quem sabe seu marido seja um baita cabeça de bagre. Mas Deus é capaz de agir através dele. Meu querido amigo marido que me assiste, a voz da sua esposa nunca deve ser confundida com a voz de Deus. Se o que ela estiver propondo é algo que contraria a vontade revelada de Deus, a sua palavra, a Bíblia. Casamento poligâmico, onde o homem tem mais que uma mulher, nunca foi vontade de Deus. Caso contrário, Gênesis 2:24 não diria para o homem deixar pai e mãe e se unir à sua mulher singular. Era costume da época uma mulher estéril suscitar filhos através das suas servas. Mas não há qualquer referência ou inferência até indireta na Bíblia de que isso vinha do coração de Deus, essa sugestão de Sarai. Até porque o casamento de um homem com uma mulher é uma das figuras mais lindas e ricas da Bíblia para expressar o relacionamento de Deus conosco. Poligamia? Não. Só que na hora do desespero, Sarai ouviu a voz da cultura. Ela talvez ouviu a voz do pragmatismo. Atacou com aquilo que saberia que funcionaria. Não estava nem um pouco preocupada com o que Deus havia prometido.
E não nos esqueçamos que o que foi feito por Abrão acabou virando padrão. Padrão para o seu neto, Jacó. Lembra de Jacó? 2 esposas, 2 escravas, 2 concubinas. Você diria que a família de Jacó, a convivência daqueles filhos, foi exemplo? Que Jacó foi exemplo de pai, de marido? Com quem que ele aprendeu? O vovozinho dele lá, Abrão. Como é que Abrão deveria ter agido diante do conselho de Sarai? Talvez com a mesma reação que Jó teve quando a sua esposa o aconselhou a amaldiçoar a Deus e morrer quando começaram os sofrimentos. Mulher, você fala como uma insensata, diz Jó. Abraão deveria ter tido a mesma reação, deveria ter dito a mesma coisa para Sarai. Sarai, você fala como quem assiste às novelas do Plim Plim. E as soluções que você busca são carnais, são humanas. Mas não foi isso que Abraão fez. Ele ouviu a sugestão da esposa sem colocá-la contra o crivo da palavra de Deus. Observe o capítulo 15. Versículo 1. Depois dessas coisas o Senhor falou a Abraão. Versículo 4. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta. Versículo 7, disse-lhe ainda o Senhor. Versículo 9, respondeu-lhe o Senhor. Versículo 13, então o Senhor lhe disse, Deus falou a Abraão sobejamente, deu-lhe promessas e mais promessas, diretrizes e mais diretrizes. Abraão deveria dizer à sua mulher que Deus não haveria de necessitar de ajuda humana para fazer as suas promessas virarem realidade. Ele deveria ter se atido apenas e tão somente àquilo que Deus havia revelado. Quando muito, seria o momento de ele edificar um altar a Deus e invocar o nome do Senhor em busca de uma resposta. Senhor, isso que minha esposa está me propondo, é possível que isso seja da sua vontade? Está meio estranho, eu queria que o Senhor me desse paz ao coração. Ele não tinha tido no capítulo 15 uma resposta bem específica de Deus, que o seu herdeiro não seria o servo Eliezer? Seria agora a resposta de Deus uma serva, que não era a esposa dele? O que aconteceu com Abraão e certamente o que acontece com Sarai, aqui é uma forte ilustração do que diz 1 Coríntios 10, 12. Aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Aquele, pois, que pensa estar em pé, diz a revista atualizada, veja que não caia. Quem de nós está em pé? Só houve um que esteve e se manteve em pé o tempo todo, o Senhor Jesus Cristo. No momento em que baixamos a guarda, achando que estamos em pé, que estamos firmes, nós ouviremos o engano de Satanás e cairemos feito patos. 10 anos Abraão andou com Deus. Versículo 3. De repente, tornou-se impaciente. E ele é o maior culpado nessa história. Não há dúvida disso. Ismael representa o esforço humano de Abraão de dar uma ajuda para Deus em cumprir a sua promessa. Nesse momento de Abraão, ele não foi nem um pouco diferente de Pedro, ao tentar demover Jesus de ir rumo à cruz. Qual foi a resposta de Jesus a Pedro lá em Mateus 16, 23? Para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas sim dos homens. Abraão ouviu a voz de Satanás. Você está percebendo o paralelo aqui, minha irmã? Não era simplesmente Sarai que estava falando. Era Satanás se valendo
quem sabe, da luta de Sarai e não poder fazer a parte dela, engravidar e dar um filho a Abraão. E fazendo com que ela não pensasse nas coisas de Deus, mas sim dos homens. Precisamos nos lembrar que a nossa natureza pecaminosa ainda não foi erradicada. Estamos no processo de. Ela pode entrar em ação a qualquer momento. E geralmente ela o faz sem aviso prévio. Geralmente quando estamos de guarda baixa. E Satanás se aproveita muito bem disso. Naquele preciso momento, Abraão foi dócil ao ouvir a voz de Satanás disfarçada da voz de Sarai. Esquecendo-se de toda a maravilhosa comunhão que havia desfrutado com Deus até aquele momento. Isso nos traz a terceira característica da impaciência que o texto mostra para nós. A impaciência afeta nossos relacionamentos. A partir da segunda parte do versículo 4. Quando Agar se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abraão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços, e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja juiz entre mim e você. Respondeu Abraão a Sarai: sua serva está em suas mãos. Faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar, que esta acabou fugindo. Provérbios 30, 21 a 23, diz que a sociedade sofre forte agitação quando os papéis são invertidos. Um deles é quando a escrava toma o lugar da senhora. O que vemos aqui é Agar assumindo um papel para o qual ela não havia sido chamada. Ser esposa de Abraão. Ser quem viesse dar a ele a continuidade do nome da família. Isso foi um prato cheio para que Agar pusesse para fora toda a frustração de ser escrava, a sua inveja da condição de Sarai, esposa de Abraão. E Sarai certamente não estava pronta para essa postura de desprezo de Agar. E o que isso gerou? Tensão entre Abrão e Sarai. Sarai, embora sabendo que fora dela a ideia, agora ela age como que censurando Abraão por tê-la ouvido. Ou quem sabe ela está agindo, demonstrando ciúmes da serva, como que havendo ser foco de maior atenção de Abraão porque ela estava grávida. A agressividade com que Sarai fala com seu marido, caia sobre você a afronta que venho sofrendo, mostra como que uma pessoa carregada de culpa, quando não admite o seu erro e tem a tendência de achar culpados de maneira áspera. Sarai acusa Abraão como se for a ideia dele e ela fosse a vítima. Eu acho muito interessante as palavras de Matthew Henry, comentarista, o grande comentarista, com relação a essas palavras duras de Sarai para com Abraão. Ele diz assim: Sarai, em sua intensidade de sentimento, fala como tola. Reparem como é grotesco alguém tão tomado pelo sentimento apaixonado discutir com outros pela culpa que deve carregar, e não o faz. Quando o sentimento apaixonado está reinando, a razão sai pelas portas do fundo. Os que mais levantam a voz são agressivos e apelam para Deus nesses momentos, usando de linguagem dura e imprecatória. São eles os que mais evidenciam o peso da culpa e a defesa de uma causa sem chance de sair ganhadora. Abraão simplesmente passa a responsabilidade para as mãos de Sarai. Abraão aderiu ao clube, não contraria sua mulher. Ele age por um lado como quem sabe que não adiantaria arrazoar com Sarai, que estava fora de si naquele momento.
Mas por outro lado, Abraão é omisso com relação a mediar a situação, que, convenhamos, não seria nada fácil de fazer, mas seria o papel dele como sacerdote do lar. Agar é tão maltratada que ela não aguenta e ela foge. No restante do capítulo nós temos Deus cuidando de Agar, dizendo que a parte dela seria voltar e se sujeitar, garantindo a ela que Deus havia ouvido o sofrimento dela e que lhe daria um filho. E nessa conversa com ela, o anjo do Senhor fala como Ismael e os seus descendentes viveriam em conflito entre si. A expressão é: ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Talvez isso, a hostilidade existente entre Agar e Sarai, entre Sarai e Agar, mostre para nós de onde vem tanto ódio no Oriente Médio. Essa frase descrevendo Ismael, ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos, talvez diga para nós temos um Oriente Médio que, mesmo tendo todos os países, exceto Israel, com um denominador comum, que é o ódio a Israel, entre esses países eles não se entendem. Vivem em constante conflito e desarmonia, mesmo partilhando em sua maioria da mesma religião. E é sugestivo que o que parece ter o potencial para uni-los hoje não seja o petróleo, as riquezas acumuladas, mas a religião. Porque é uma religião, convenhamos, de ódio, que não se contentará até ter convertido todos ao seu comando sob a ameaça da espada. Isso está no livro religioso deles. Vimos então que a impaciência parece ser espiritual, apela para a nossa natureza pecaminosa, afeta nossos relacionamentos. Mas de todas as características, a mais daninha é a impaciência evita as diretrizes de Deus. Aqui eu vou resumir. Capítulo 15 nós encontramos Deus reiterando e aprofundando as promessas de semente de terra a Abrão. A partir do versículo 7 do capítulo 15. Disse-lhe ainda: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-lhe esta terra como herança. Perguntou-lhe Abrão: ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Respondeu-lhe o Senhor: traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais e cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. Era comum naquela época qualquer contrato ser feito dessa forma. Hoje você e eu vamos ao cartório, assinamos um contrato. Naquela época era assim que se fazia um trato. Sacrificavam-se animais, eles eram divididos em 2, e os celebrantes do contrato então passavam por entre as 2 partes dos animais para selar o acordo. Significando que, se uma das partes descumprisse o acordo, o mesmo destino que fora dado aos animais deveria ser dado a esse que descumpriu o contrato. Gente, a coisa era para valer naquela época. Continuando o texto. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo, sairão com muitos bens. Isso se cumpriu? É claro que sim. Israel foi escravo no Egito durante 430 anos. E quando saiu de lá, o Egito foi castigado com 10 pragas e os israelitas saíram de lá ricos. Como é que escravos ficaram ricos? Simples. O faraó resolveu apertá-los, porque ele achava que eles estavam tendo vida mansa. Então ele mandou que eles saíssem para colher a palha necessária para eles fazerem tijolos. E que eles ainda produzissem a mesma quantia de tijolos.
embora a carga tenha aumentado, os israelitas fizeram isso e eles acabaram conhecendo a terra, sabendo onde estavam as riquezas da terra. E na hora de ir embora, quando os egípcios estavam querendo se ver livre dos judeus por causa das pragas, ouça o que aconteceu naquela época. Êxodo 12, 33 em diante. Os egípcios pressionavam o povo para que se apressasse em sair do país, dizendo: todos nós morreremos. Os israelitas obedeceram a ordem de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e de ouro, bem como roupas. O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de forma que lhes davam o que pediam. Assim eles despojaram os egípcios. Deus disse, prometeu, e 540 anos depois, isso se cumpriu literalmente. Gênesis 15 continua, versículo 15. Você, porém, irá em paz a seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Nós já vimos o versículo que trata da morte de Abraão em Gênesis 25. Morreu Abraão em boa velhice, em idade bem avançada, e foi reunido aos seus antepassados. Deus prometeu, 75 anos depois, isso se cumpriu literalmente. E o restante do texto de Gênesis 15, a partir do versículo 17. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante, como uma tocha acesa, passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão: aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos gigazeus e dos jebuseus. Ora, preste atenção nisto, que é de suma importância. Não seria de se esperar que nessa aliança que Deus fez com Abraão, tanto ele, Deus, quanto Abraão selassem a aliança, os dois passando por entre aquelas partes dos animais que haviam sido colocadas ali? Pergunta para você. Por esses versículos que nós acabamos de ver, quem passa por entre as partes dos animais? Somente Deus. Sabe o que isso quer dizer? Sabe o que significa? Que o único responsável pelo cumprimento da aliança é Deus. Não dependia da fidelidade, nem mesmo da obediência de Abraão, Deus dar para eles aquela terra. E mesmo tendo tudo isso nas mãos, Abraão escolhe caminhar por onde estudamos no início do capítulo 16. Deus tem um plano perfeito, que inclui um horário perfeito, um timing perfeito. Por isso Paulo pôde afirmar em Gálatas 4:4, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher. Deus nunca está adiantado, Deus nunca está atrasado. Mas quando nós colocamos em funcionamento o plano de homens e ignoramos as promessas de Deus, só pode dar em desastre, em fracasso, em confusão. Quando andamos por vista e não pela fé, nós ficamos impacientes. Aí damos o nosso jeito nas coisas que estão diante de nós e nós acabamos tentando colocar culpa nos outros pelo que acontece, como resultado. Fé e paciência sempre caminham juntas. Hebreus 6,12 diz assim: imitem aqueles que por meio da fé e da paciência receberam a herança prometida. Isaías 28:16 ecoa: por isso diz o soberano Senhor, eis que põe em Sião uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular para alicerce seguro. Aquele que confia jamais será abalado. A nossa natureza adâmica, quando a impaciência ataca, ela tem a tendência de gerar em nós o voltar para o nosso jeitinho. Nós não estamos dispostos a esperar.
Isso é muito estranho, porque como diz o autor A.W. Pink, Deus jamais se esquece, jamais trai, jamais vacila, jamais desiste da sua palavra. Nós precisamos estar constantemente vigiando contra a tendência humana de tentarmos assumir o controle das situações, especialmente quando existe um elemento de espera que foi inserido por Deus e inserido com propósito. Nossa própria força, inteligência e capacidade não são páreo, não são substituto para as promessas e o poder de Deus. Por isso, precisamos também estar constantemente vigilantes contra as decisões precipitadas, contra as conclusões apressadas. Até mesmo aqueles a quem amamos, que estão mais próximos de nós, podem nos desencaminhar. Aliás, eu diria que, infelizmente, existe a possibilidade ainda maior de nós darmos ouvidos, atenção a que essas pessoas mais queridas, mais próximas a nós, dizem, do que darmos ouvidos à voz de Deus. Nós precisamos também tomar cuidado para que, no caso de uma conversão mais recente, não deixar com que o nosso estilo de vida antigo seja determinante em relação à vontade de Deus. Nós precisamos sempre escolher métodos, estratégias que estejam em harmonia com os princípios e as diretrizes da palavra de Deus. Quando tentamos assumir o lugar de Deus e lançamos mão de alternativas carnais, em lugar de colhermos frutos eternos, acabaremos experimentando um senso de esgotamento de forças, de esforço em vão, de frustração e certamente de atrito com os outros. Gerar frutos espirituais é um milagre que só Deus pode fazer quando cooperamos para que Ele atue livremente e atue a seu tempo. A Bíblia diz que nós somos habitados pelo Espírito. A Bíblia diz que nós podemos e devemos ser cheios do Espírito. Que nós devemos andar no Espírito. E o resultado de tudo isso será o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito inclui paciência. Que Deus possa conduzir a você e a mim a essa paciência.